Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. O pôr do sol na Amazônia é um dos espetáculos mais belos da natureza. O fim do dia é amarelo, é laranja, é vermelho. O Globo Ecologia de hoje está no Alto Solimões, no estado do Amazonas, mais precisamente em Jutaí, cidade que fica entre Manaus e Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Hoje em dia, Jutaí tem 27 mil habitantes. O município conta com 100 comunidades ribeirinhas. As mais afastadas ficam de barco, localizadas a dias de distância. O rio é a única estrada de acesso e a rabeta, o veículo principal dos ribeirinhos. O Alto Solimões é uma região riquíssima em água, onde a fartura de recursos naturais como o pirarucu se transformou em pouco tempo em escassez. Pinheiro de Baixo é uma comunidade que praticamente foi abandonada. Das 11 famílias que viviam aqui, apenas 2 ainda mantêm algum tipo de vínculo com esse lugar. A pequena vila foi se acabando, principalmente por causa da pesca predatória do pirarucu nos lagos da comunidade. A vida foi se tornando cada vez mais difícil e os moradores não tiveram outra alternativa a não ser mudar para a cidade. Se Pinheiro de Baixo praticamente acabou, outras comunidades, como a Capuri de Baixo, conseguiram dar a volta por cima. Quando eu me lembro daquele tempo que a pesca era desorganizada, desordenada, praticamente as famílias viviam a vida mais sofrida do que vive hoje. Não tinham quase nada, a sobrevivência era muito mais difícil. Eu me lembro que era muito difícil até as famílias comprarem bolacha para os seus filhos comerem, né? É incrível dizer que morando na beira do rio, no Amazonas, estava passando fome, mas estava, porque os lagos estavam todos depedrados. Mas felizmente nem tudo é dificuldade. E a esperança foi renascendo. Na década de 1970, o MEB, Movimento Educacional de Base da Igreja Católica, chegou à região do Alto Solimões. O MEB foi um projeto do governo João Goulart no início dos anos 1960, que tinha como objetivo alfabetizar a população de comunidades distantes. Mesmo com o regime militar, que começou logo após o golpe que afastou Jango do poder, o MEB continuou atuando nas décadas seguintes, graças a muita negociação entre a igreja e o governo militar. Tinha comunidade que era 90% analfabetos. E o MEB chegava lá com aquele radinho, tal, aula pelo rádio, depois a gente formava o professor. Quando o MEB foi instalado no município de Jutaí, em 1984, nós começamos fazendo um trabalho de organização comunitária. Logo no início a gente percebeu essa questão do êxodo rural, que estava grande, né? Enchendo a cidade, né? O inchaço. Né? E isso a gente se preocupou, né? Porque veio a prostituição em cidade pequena, que nem a Jutaí, e a prostituição já estava imensa, roubo, né? Essa violência, esses problemas sociais que acontecem em quase todas as cidades. A saída para esses problemas era a união dos ribeirinhos. As primeiras organizações e associações comunitárias foram sendo criadas. Com a ajuda do MEB, a comunidade de Acapuri de Baixo saiu na frente. O nosso papel
era organizar as comunidades, as famílias dispersas na beira desses imensos solimões. A gente ia trabalhar para ficarem organizadas, próximos uns dos outros, para favorecer, de buscar reivindicar motor de luz, escola, posto de saúde. Então, essa era a função do MEB. 88, né, que era o auge da pesca predatória aqui, nessa região, nós descobrimos que as comunidades elas estavam passando por um período de dificuldade, principalmente pela questão da alimentação. Os lagos estavam quase todos depedrados, né? Eles mesmos conduziam os pescadores, os grandes barcos que vinham de Manaus, de Belém, da Colômbia, para pescar os peixes. Nessa época era só mesmo caracol para si, né? A gente saía na beira do lago e chegava na beira do lago, a gente ficava olhando, se via o peixe boiar, a gente botava para cima dele. Não importava o tamanho dele? Não, podia ser grande, podia ser pequeno, de qualquer jeito. Ninguém tinha nem noção que era defesa. Não respeitava? Não respeitava, que ninguém sabia. Aí foi tempo que o MEB começou a envolver nas comunidades, aí foi envolvendo o IBAMA, né? O pirarucu estava à beira da extinção. O IBAMA não teve outra saída a não ser proibir a pesca comercial dessa espécie. Capturar o pirarucu se tornou uma atividade arriscada e ilegal. No próximo bloco a gente conversa mais sobre isso. E não perca também. Uma goleada de emoções. Bola na rede é gol. Peixe na rede é comida no prato e gente pra lá de satisfeita. Daqui a pouco vocês vão ver a importância da pesca do manejo do pirarucu aqui em nossa comunidade. O Globo Ecologia está de volta. E no programa de hoje nós estamos mostrando as histórias de algumas comunidades do Alto Solimões e a sua relação com a pesca. A degradação dos lagos e a pesca predatória fizeram com que os líderes de algumas comunidades optassem por uma solução muito radical, que gerou polêmica entre os ribeirinhos. Eles resolveram simplesmente fechar os lagos e começar a pescar a partir do manejo. Muitos não queriam, né? A gente queria, uns queriam, outros não queriam, porque achavam que não dá resultado, aquilo é vida pra gente. Para que isso, em guardar para os outros, porque quando chega a época, a gente começa a guardar, quando chega a época da cheia, o peixe sai, né? Vai embora para o outro lado. Agora a gente fica guardando o peixe aqui o verão todo, e a gente com necessidade de matar o peixe, não mata. Aí quando a água vem, o peixe vai embora, chega lá na frente, o outro mata. A gente já perdeu, muita gente tinha essa dúvida assim, né? Naquele momento as pessoas achavam que a gente já estava falando besteira, não é? O peixe nunca acabava, né? Porque o Solimões é imenso, os lagos, o peixe já estão aí mesmo, e vem de todos os cantos, então nunca acabava isso. Até que a gente parou e ficou pensando assim, será que isso é lucro mesmo? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Seu Francisco da Silva Pereira, mais conhecido na comunidade como Seu Boneco, é acriano e um excelente agricultor. Ele foi uma das pessoas que mais trabalhou para que os lagos fossem fechados na comunidade. Aí com um ano que nós começamos a fechar os lagos, né? Aí a turma foram vendo o futuro, né? Foram vendo mais a criação do peixe. Aí todo mundo foi se animando, né? Foi se animando com a criação do peixe. Todo dia pro lago, todo lago aqui eu já vi o pirarucu. Esse rapaz, né, que tem futuro mesmo. Em Acapuri de Baixo, os ribeirinhos ficaram sem pescar por 5 anos. Eles fecharam os lagos em 1992 e só retomaram as atividades em 1997. Por que vocês resolveram fechar os lagos? Se a gente não fizesse aquilo naquele momento, eu acho que hoje não teria nenhum peixe nos lagos. Aí o povo foi entendendo, começou a entender, alguns não puxaram para trás, mas a maioria queria, né? E assim foi. Durante o tempo que a pesca nos lagos esteve proibida na comunidade, os homens passaram a pescar na beira do rio e a viver da agricultura. Eu conheci lagos ali que não tinha nada, mas sabe que nada mesmo? Até para se pegar uma piranha ali para comer era difícil. Hoje a gente volta naquele lago e vê a grande quantidade de pirarucu que tem. Quer dizer, é uma capacidade de reprodução fantástica, né? Mas para isso acontecer é preciso que a comunidade faça a sua parte, que é cuidar
não pescar e não deixar que ninguém pesque. Principalmente no período do qual o lago está cheio, está na época que o bicho estão de filho, estão na desova e etc. Com os lagos novamente repletos de pirarucus, os comunitários precisaram se unir ainda mais e foram bater na porta do IBAMA para liberar a pesca da espécie. Nós tínhamos que convencer o IBAMA de que era necessário pegar uma parte daquele peixe. E nós passamos a fazer uma pressão, né, no bom sentido, de que eles deveriam liberar uma parte porque o peixe, os peixes maiores estavam comendo os menores, né, e a comunidade estava tendo prejuízo, né. Então foi aí que o IBAMA liberou as primeiras pescas do pirarucu. Com a experiência da comunidade na defesa dos lagos, a contagem dos pirarucus virou pesquisa científica e o plano de manejo foi colocado em prática. E aí o IBAMA diz que precisa contar, fica lá no lago, faz uma contagem de quantos pirarucu mais aproximadamente tem. Daquela aproximação é liberado 30% para a comunidade retirar a cada ano. O pirarucu que pode ser pescado para venda precisa ter mais de 1,5 metro de comprimento. Se um lago tem 1.000 pirarucus adultos, apenas 30% desses peixes, ou seja, 300 animais, é que podem ser capturados. O restante fica para o próximo ano. Os lagos foram divididos em procriação, manutenção e manejo. A técnica de pesca do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, Rosilda Araújo, explica que a divisão desses lagos nessas categorias faz parte do plano de manejo desenvolvido pelo IBAMA. Procriação é aquele lago, você não pode mexer de jeito nenhum, entendeu? Ele é para procriar lá, de preferência aquele lago onde os pirarucus mais desovam, onde chocam, que é de lá que vai sair, né, os peixes para os outros. Aí o de manejo é aquele que você cuida, você determina um tempo para início, né? Por exemplo, 2, 3 anos sem pescar, só cuidando para ninguém mexer e depois pesca quando o IBAMA libera. E manutenção para manter a comunidade, pescar para alimentar, vender se precisar. Mas em 2000, o movimento educacional de base da Igreja Católica, que apoiou a organização dessas comunidades, deixou de atuar na região. Seria um revés para as comunidades? Como ficariam os ribeirinhos? Então, com aquilo que o MEB fez, as comunidades já estavam mais ou menos consolidadas, organizadas. Por exemplo, aqui em Itaí nós tínhamos o sindicato, associações, e essas associações deram continuidade nesse trabalho, né? Aquela prática do MEB não se acabou ali. Foi um trabalho de continuidade, né? de futuro. A gente não trabalhava pensando só em hoje, mas pensando no amanhã. Mas que esse amanhã tinha que ser tocado pelo próprio homem que mora ali. Ou seja, preparando, capacitando, formando, educando, para que ele possa assumir o seu papel dentro da sociedade. Das 100 comunidades da cidade de Jutaí, 15 têm um manejo consolidado e cerca de 51 povoados estão se preparando para participar. Na comunidade de Acapuri de Baixo, acompanhamos um grupo de ribeirinhos que foram pescar o pirarucu nos lagos. Pelo igarapé, só é possível passar com canoas a remo. O caminho é bem estreito. Manter essa estrada não é fácil. A todo momento somos obrigados a parar e a desviar dos obstáculos. O aningal, que lembra muito o bambu, é a espécie vegetal dominante neste ecossistema. Em alguns momentos, o caminho se abre e uma espécie de capim domina a paisagem. Depois de quase 1 hora remando, chegamos a um dos lagos da comunidade. A pesca do pirarucu exige paciência e participação coletiva, cada um na sua canoa e com os arpões na mão. Quando o peixe sobe para respirar, eles lançam.
malhadeira facilita o trabalho. Os mais jovens aprendem os segredos da captura observando os mais velhos. Ademar e Genaldo são dois dos melhores pescadores de pirarucu da comunidade. Eles eram adolescentes na época em que a pesca nos lagos era feita de forma predatória e lembram a dificuldade de viver naquele tempo. Lembro que as pessoas, quando viam no lago, era um dia todinho para achar ele, escutando, sair parando na beira do zaningal para escutar, e quando achava um, dois, aquilo ali passava uma semana até matar. Era difícil? Era difícil. No nosso tempo, a gente não calçava mal, vestia mal, e agora não. Hoje em dia a gente já vê, nós como já temos família, nossos filhos já vestem melhor, já calçam melhor, né? E no nosso tempo não era assim, antes de ser guardado. Eles conseguem ter a sua casa melhor, a sua televisão, a sua parabólica, o seu aparelho de som, né? Através da pesca. O sucesso do plano de manejo se comprova pela fartura dos peixes nos lagos da comunidade. E para comemorar, um almoço que reuniu as 40 famílias de Acapuri de Baixo. No cardápio principal, tambaqui assado na brasa. No dia seguinte, quem brilhou foi o pirarucu. O peixe tinha quase 100 quilos e mais de 1,80 m de comprimento. A comunidade em peso fez questão de registrar esse momento. 1, 2, 3. A divisão do peixe mostra como a comunidade é unida e forte. Assim que o peixe é cortado, cada família vai para casa com um pedaço na mão. Comunidade que pesca unida também torce unida. Como em todo o país, domingo é dia de futebol. O Nacional de Acapuri de Baixo entra em campo em rodada válida pelo Campeonato Municipal de Jutaí. O jogo é contra o Bom Sucesso de Acapuri de Cima, um clássico de muita rivalidade. E a torcida do Nacional veio em peso e fazendo barulho. No primeiro tempo, só deu Nacional de Acapuri de Baixo, 3-0. Mas o mais interessante dessa história é ver a alegria e o orgulho das pessoas que vivem na comunidade. Eu tenho até hoje o privilégio de falar para todo mundo que nós fomos a primeira comunidade a começar a preservar. Para a preservação, veio essa melhora para as comunidades. Hoje em dia as casas são mais ajeitadas, tem as coisas dentro de casa, é tudo fruto dessa preservação. Nós tomamos essa iniciativa e graças a Deus a gente viu um resultado e vamos preservar até quando Deus permitir. Atualmente, dos mais de 2.000 lagos existentes na região, apenas 102 estão disponíveis para o manejo. De acordo com a Prefeitura Municipal de Jutaí, em 2009 foram pescadas 32 toneladas de pirarucu de manejo. Para 2010, a expectativa é dobrar esse número. Bom, potencial para essa produção toda existe. E com a organização comunitária, o meio ambiente fica protegido. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!